Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Nós estamos felizes nessa noite por estar mais uma vez reunidos em adoração ao Senhor. Queremos que você se sinta sentindo a presença do nosso Deus, sabendo que nosso Deus faz coisas grandiosas, mas esse Deus que é grandioso, Ele se importa também com cada coisa, cada detalhe da sua vida, e é um Deus próximo a você. Nós queremos agora, nesse instante, convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de número 25. Convidamos os irmãos a se colocarem de pé. E vamos fazer a leitura desse salmo a uma só voz. Salmo 25. Fala, Salmo de Davi, que fala sobre o auxílio divino. Vamos lá. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa prosseguem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são de eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém. Nós vamos agora, nesse instante, entoar o hino de número 3, a Igreja em Adoração.
Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 145, versículo 8 e 9. Salmo de número 145, versos 8 e 9. Diz assim o texto da palavra de Deus: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas pernas misericórdias permeiam todas as suas obras. A misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos, pois nós somos pecadores, nós transgredimos a lei de Deus, nós fazemos aquilo que não agrada ao nome do Senhor. Mas é mediante a misericórdia do Senhor, porque Deus nos ama com amor eterno, Ele nos oferece perdão. E Ele oferece perdão para você e para mim. E esse momento do culto é que você tem a oportunidade de orar ao Senhor, de confessar os seus pecados ao Senhor. Pois a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Ele é benigno, Ele é misericordioso, Ele não nos trata segundo os nossos atos, mas mediante a sua misericórdia. Eu convido você agora, nesse instante, a fechar os seus olhos e falar com Deus agora, nesse instante. Um momento precioso que você tem para abrir o seu coração para Deus, confessar os seus pecados, pois saiba que o nosso Deus é perdoador. Depois de alguns instantes, eu vou convidar a nossa irmã Juliana, que possa fazer uma oração de confissão e agradecimento pelo perdão efetuado no nosso coração. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bendizemos a Ti, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor sempre cria formas ou oportunidades de nos atrair para Ti novamente, ainda que seja a dor, ainda que seja pela tempestade, mas o Senhor nos faz caminhar até o ponto. Nesse momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Aqueles pecados que nem nós mesmos lembramos, que ficou no nosso inconsciente, pecado de pensar, um pensamento que não agradou o Senhor e que passou por nós desapercebido. Pai, nós entregamos no altar do Senhor para que o Senhor nos perdoe e tire de nós a culpa, tire de nós as consequências, tenha compaixão de nossas vidas. Pedimos perdão por tudo que nós falamos que desagrada o Senhor, por tantas oportunidades que temos de declarar o Teu
de Deus diz no texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então vai nisso, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Durante o primeiro cântico espiritual, você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. E é um privilégio dos membros dessa igreja. Você que nos visita, não se sinta constrangido, mas se quiser fazê-lo, também pode. Tá? No primeiro cântico, você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom que você veio hoje, que bom que nós viemos aqui. E espero que todos tenhamos vindo com o desejo de adorar o Senhor, entregar a nossa adoração. Então eu te convido a ficar em pé. Se você não puder ficar em pé, agora você está também. Mas não deixe de adorar. Tá? Esse é um momento que talvez você não teve esse momento hoje. Esse momento de cantar, esse momento de declarar ao Senhor o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é santo. E mesmo com todas as qualidades que nós não
e absolutamente nada tem nos faltado, Senhor. Clamamos, meu Deus, para que nunca falte em nossas vidas o alimento, a saúde, a moradia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, estamos conservando a noite abençoada de aprendizado da Tua Palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar declarando nosso agradecimento, a nossa gratidão, porque só o Senhor, com seu infinito amor, mesmo não entendendo, Ele pagou o preço do sacrifício na cruz por nós. Nós não temos palavras para agradecer. Esse foi um presente que nos acompanha e acompanha a nossa geração, e é algo que não foi por nós. Nada que eu fizesse iria mover Jesus a fazer isso, mas foi pelo amor. Então nós vamos declarar essa gratidão, esse reconhecimento. Sacrifício.
perfeitos que o Senhor ele faz conosco. É a nossa garantia de, independente das circunstâncias, nós temos o Senhor sempre ao nosso lado. Tempestade
refrigério para a nossa alma, traga alegria para a nossa alma, que nos faça novamente olhar para Ele e saber quem é Ele em nossas vidas. Que o Senhor realize em nós aquele encontro que Ele teve ali com a mulher samaritana, que Ele tem um encontro conosco, e que se ainda alguém aqui não teve a oportunidade de ter esse encontro, que esse encontro seja hoje, que esse encontro seja logo, para que nós venhamos desfrutar do melhor de Deus. Junto ao poço estava eu, amado eu, vivo a sede que havia em mim. Senhor me conheceu e me ofereceu uma água de jorro.
Nós, nesse instante, vamos orar pela família de oração da semana, que é a Letícia e a Eunice. Não estão presentes, né? Mas nós vamos estar intercedendo pela vida delas e também convidamos os pequeninos para virem à frente. Podem vir os pequeninos. Vamos orar por vocês. Nós vamos também estar orando por vários irmãos que estão em viagem, né, nesse período de férias, e possivelmente vão estar retornando, para que o Senhor guarde essas vidas no trânsito, né, que nenhum mal, né, possa acontecer às vidas desses irmãos. Senhor Deus, ó Pai, queremos clamar pela vida da Eunice, da Letícia. Que o Senhor estenda a tua mão sobre esta família amada. Que o Senhor fortaleça a Eunice, Senhor Deus, para cada dia ensinar todos os valores de Cristo à Letícia. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor supra todas as suas necessidades. Te pedimos, Pai, que o centro da vida dessa família seja o Senhor. E nada, Senhor Deus, que estiver, ó Pai, fora do propósito do Senhor, tenha vez deste lar. Clamamos também, ó Pai, pelos pequeninos, Senhor Deus, que estarão também ouvindo a tua voz nesta noite, através dos professores que estarão ministrando. Coloca, Senhor Deus, palavras vindas de Ti na boca desses professores, para que esses coraçõezinhos se encham da Tua verdade. Clamamos também, ó Pai, pelas pessoas que estão no período de férias, Senhor Deus, que estarão retornando dos seus lares. Ó Pai, guarda essas vidas, ó Pai. Tira, Senhor Deus, todo perigo na estrada, toda dificuldade, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, essas vidas debaixo da tua mão poderosa, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que é o guarda de Israel. E colocamos essas vidas inteiramente nas tuas mãos. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Convidamos agora o pastor Ramon para trazer o recado de Deus para as nossas vidas nesta noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com toda a sua igreja. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos
vezes versículos 40 até 45. Marcos 1, 40 a 45. Estou feliz de ver a Michelle aqui. Muito bem-vinda, Michelle, seu marido. Muito bem-vindos. A Michelle é uma Brasília. É a Índia de uma Brasília, é a Índia de uma Brasília. Está visitando a gente do seu marido. Fico muito feliz de ver vocês aqui. Talvez que eu veja o carinho. Está de férias. E eu estou aqui hoje. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ficar de pé para fazer essa leitura. Meu amigo, meu querido, mas vamos compreender aqui. Vamos à palavra do Senhor, demorei os irmãos a conta. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. E de toda parte vinham por ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra no livro. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor complete a tua palavra em nossos corações, que o Senhor possa usar a misericórdia da minha vida e usar também a misericórdia de cada um, para que nós possamos se expressar e entender de maneira que agrade o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você já ouviu muitas coisas a respeito desse texto, mas eu queria fazer uma abordagem diferente desse texto hoje para os irmãos. Os irmãos vão entender a medida que nós vamos ler. Não que ele não fale sobre o pecador que foi curado da sua lepra, do seu pecado, e que Jesus transformou a sua vida. Mas eu queria focar não na pessoa do pecador, mas na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui em Marcos, vocês conhecem o Evangelho, é um Evangelho muito intenso, né? O livro de Marcos narra a vida e a obra de Jesus de maneira muito rápida. Você vê que no capítulo 1 já muitas coisas acontecem aqui. João Batista aparece lá nos versos 2 a 6, pregando a vinda do Messias, dando testemunho de Jesus, e logo em seguida, no verso 9, Jesus já recebe o batismo ali com o próprio João Batista. Em seguida, no versos 12 e 13, é tentado, lá na tentação do deserto. Nós sabemos que foram 40 dias, 40 noites, tem uma história narrada dessa tentação, mas Marcos enxuga a história. Parece que ele tem pressa de comunicar as suas verdades reveladas por Deus. Jesus então volta para a Galileia, chama os seus discípulos, convoca os 12 discípulos, e eles agora estão ali já aprendendo com o Senhor Jesus. Jesus começa a fazer diante dos seus olhos curas, liberta o endemoniado em Cafarnaum. Ele cura a sogra de Pedro. Para quem não sabe, Pedro era casado, Pedro nunca foi
Jesus faz muitas curas e depois ele cura, então, esse homem leproso, né? Reconhecidamente leproso ali pelos israelitas. Um homem que chega clamando, gritando aí o nome do Senhor Jesus, falando com Jesus em voz alta e pedindo, rogando, diz o texto, né, que Jesus possa curá-lo, possa ter misericórdia dele. Jesus então olha para esse homem, tem compaixão dele, Jesus cura esse homem e dá uma ordem para que ele não diga nada a ninguém, mas diga aos sacerdotes, e ele sai para falar, fala tudo que não devia no momento. Então Jesus não pode mais ficar ali e vai para outras regiões que a Bíblia diz que eram lugares ermos, lugares isolados, e lá as pessoas afluem a ele e ele continua curando. É muito rico, mas muito resumido. E nós vamos tirar algumas coisas aqui. Do que esse texto está falando? Entre outras coisas, esse texto está falando da soberania do Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Como ele é soberano, soberano como Deus Pai, soberano como o Espírito Santo. É um atributo exclusivo de Deus, essa soberania. E o Senhor Jesus declara essa soberania nos seus atos aqui. E é um pouco difícil de você enxergar isso, uma vez que a gente sempre ouve da ação de Cristo falando com o pecador e curando e salvando esse pecador, né? E isso é mais comum sobre esse texto, mas sobre a soberania. Eu queria que você achasse comigo alguns pontos da soberania de Deus aqui, dessa autoridade soberana que o Senhor Jesus tem. E isso nos ajudará a entender que Ele também, de fato, é Deus, porque Ele não teria essa autoridade soberana sobre tantas coisas demonstradas aqui, sem que Ele o fosse. Por isso nós vamos prestar atenção, primeiro os versos 40 até o 42, diz a palavra assim: aproximou-se dele um leproso, rogando de joelhos: se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Meus irmãos, um homem leproso em Israel, ele não deveria ser, nem estar ali onde ele estava, não deveria ficar perto de ninguém. Em alguns casos, havia até alguns que usavam sinos, para que quando ele andasse pela cidade, ele soubesse que estava vindo ali um leproso, porque o sino ia bater, igual boi, né? Já viu essas coisas? A vaca se perde às vezes no meio do mato, e aí os donos, às vezes, com uma vaca muito fujona, eles colocam nela lá um sino, para que ele possa saber onde ela está, para ela entrar pelo mato e procurar ela, então ele vai achar pelo barulho. Isso, com caráter animal, assim, é estranho, mas de fato era assim. E isso não era só uma coisa daquele tempo. Na lei de Moisés e de Levíticos, havia uma ordenança para isso, com relação ao status do homem leproso. Se um homem fosse identificado como leproso, a lei do Senhor dizia que ele teria que ficar afastado do povo de Deus, ele teria que ficar excluído, até que ele pudesse ser tido como curado. Mas se ele não fosse curado, ele ficaria afastado do resto da vida. E as pessoas tinham também se afastar dele. Ninguém poderia nem tocar nele. E esse princípio, Deus pediu para que fosse assim, não simplesmente por uma questão de higiene, de controle das doenças entre o Israel de Deus. Isso também poderia ser legal. Mas a ideia principal que Deus pediu a Moisés para estabelecer essa lei, Deus ordenou a Moisés para estabelecer essa lei, era justamente porque a lepra, ela era o símbolo da corrupção do pecado.
Em contraponto, o leproso da lepra simbolizava a corrupção humana, a corrupção do pecado. Por isso Deus dizia: onde eu estou, isso não pode estar. Então, se estabeleceu essa lei, não simplesmente para excluir uma pessoa, mas para que Deus pudesse revelar a sua santidade e a nossa pecaminosidade. Portanto, essa lei estava em vigor quando Jesus estava aqui, no capítulo 1 de Marcos. E outra coisa que estava estabelecida era que indivíduo nenhum em Israel poderia tocar, se aproximar, mal falar com um homem leproso. Ele ficava totalmente excluído. Isso é uma lei de Deus. Mas você percebe? Olha o que diz o texto: quando o homem clama a Jesus, ele grita a Jesus. Olha o verso 41. Jesus, profundamente compadecido, Jesus não descobriu isso. Sabe o que é paixão pura? É justamente você assumir a dor do outro. Você se compadecer de alguém não é simplesmente você ter dó, esquecer, tirar as costas e sair. É você assumir a responsabilidade, a dor que ele está sentindo, e você fazer alguma coisa para que aquela dor que ele está sentindo passe. Só em Jesus aparece esse termo no Novo Testamento. Jesus se compadece das pessoas. Compaixão, a paixão do Senhor Jesus por pecadores é uma coisa extraordinária, porque Ele é um Deus que estava ali junto com Moisés, dizendo: olha, nenhum leproso poderá estar no arraial, porque eu sou no arraial. Agora, esse Deus que criou essa lei, de maneira soberana, Ele desce até nós, Ele se encarna no Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ele começa o seu ministério terreno, e Ele olha para um homem leproso, e ele também é um homem, 100% homem, mas 100% Deus, e Ele simplesmente, soberanamente, está acima da lei que Ele estabelece para a sua criação. As leis de Deus não foram feitas para Deus. As leis de Deus foram feitas para nós. Deus é o Criador de todas as coisas. E como Criador, Ele tem a autoridade soberana sobre tudo que Ele criou. E se Ele quiser fazer algo que esteja além daquilo que foi estabelecido para nós, Ele tem total soberania de fazer. E Ele olha para aquele homem de maneira compassiva, e diz a Bíblia que Ele não só olha, mas Ele também se aproxima, o que era proibido, e não só se aproxima, mas Ele também toca naquele homem. Humanamente falando, naquele momento, se os fariseus estivessem por perto, procurariam apedrejar o Senhor Jesus. Mas Ele, de maneira soberana a tudo que Ele criou, Ele está acima da lei. Não acima da lei, não fora da lei, acima da lei. Ele pode fazer o que Ele está fazendo. E Ele está fazendo algo que ninguém poderia fazer. Como homem leproso, como mulher leprosa, como pastor leproso. Ele está se compadecendo de uma igreja leprosa. E Ele está salvando a igreja leprosa. E Ele fala para esse homem, Ele fala: eu quero, fica limpo. E diz a Bíblia, não demorou um mês, não demorou 15 dias, não demorou uma semana. No mesmo instante, o homem
por todos aqueles pelos quais ele se compadece. Jesus vem até você. Jesus se aproxima de você sem você merecer. Jesus chega perto de você, doente do jeito que você é, sujo do jeito que nós somos. E ele toca em nós. E ele dá uma ordem para que tudo que nos contamina e que nos afasta de Deus, nos proíbe estar na presença de Deus, no mesmo instante em que nós cremos, Ele nos purifica. É assim que Ele faz, de maneira soberana, de maneira extraordinária, de maneira acima da lei. Mas não só isso, o Senhor Jesus, como Deus Todo-Poderoso, cheio de autoridade, Ele também está disposto a cumprir a lei que Ele estabeleceu para que pecadores cumprissem. Isso mostra que Jesus não é só o Deus soberano acima da lei, que é apenas Deus, mas é um Deus que se encarnou, mas que de uma maneira soberana Ele também se predispôs a cumprir a lei. Olha o que diz o texto, agora no versículo 43 até o 44. Diz assim a palavra de Deus: fazendo-lhe então veemente advertência, logo despedindo, lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Perceba isso. Agora o Senhor Jesus, depois de quebrar aquele paradigma da lei, Ele se aproxima do homem de novo e lhe dá uma ordem para que tudo que foi prescrito na lei de Moisés seja cumprido. E o que estava escrito lá? Lá em Levítico, mais uma vez, mostra a atitude dos sacerdotes para com um leproso curado. Se um leproso fosse achado curado da sua lepra, havia um procedimento na lei. Se pegava 2 pombas e trazia ali o homem leproso, primeiro, dava nele um banho, raspava todo o seu pelo, né? E levava ele na beira do rio. E lá naquele momento, o sacerdote faria ali uma inspeção em todo o seu corpo, para ver se ele fosse de fato curado. E também levava 2 pombas. Uma pomba era enrolada, degolada, e o sangue dessa pomba era aspergido naquele homem, simbolizando que a velha vida dele havia acabado naquele momento. E o sangue daquela pomba iria ser levado pelo rio, e a outra pomba era solta para que ela voasse, simbolizando a nova vida de liberdade e de salvação daquela condição que ele acaba de receber. Isso está escrito na lei de Moisés. Isso, irmãos, seria uma mensagem para os sacerdotes. E o Senhor Jesus estava passando essa mensagem para os sacerdotes. Quando aquele homem chegasse diante dos sacerdotes e dissesse: olha, eu fui curado da minha lepra, agora não preciso mais ficar excluído, vocês precisam fazer o que a lei de Moisés prescreve. Então eles fariam a inspeção, procurariam saber como ele foi curado, descobririam que o Senhor Jesus é Deus, porque o único que poderia fazer aquilo, e então estabeleceriam um procedimento. E nós sabemos que animais mortos para que outros vivam simbolizam também o próprio Senhor Jesus. Que esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi prescrito lá em Êxodo, capítulo 20, 12, né? 20 ou 12,
sempre esqueço, Páscoa e 10 mandamentos. A Páscoa, o fato é que quando aquele cordeiro fosse imolado, pronto, estaria instaurado ali o reino de Deus, o Messias chegou, acabou a expectativa de Israel, porque agora Israel está com a sua missão concluída em termos do projeto que Deus tinha para com Israel. Essa era a mensagem que Jesus queria passar para os subsacerdotes, e todos os sacerdotes que estavam cumprindo o sinédrio de Israel. Isso mostra que Jesus Cristo também estava predisposto a cumprir as leis, para cumprir a missão dele de salvar as nossas vidas. A Bíblia ensina em Hebreus, irmãos, que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. O que Jesus está querendo dizer com essa atitude em relação ao leproso curado dos sacerdotes é que ele está disposto a se igualar a nós para cumprir toda a vontade do Pai e salvar as nossas vidas. Por isso o Senhor Jesus obedece o Pai, a própria lei que foi feita para pecadores, e ele era diferente, porque ele não era um pecador, nele não havia pecado algum, mas ele se dispõe como um sumo sacerdote que nós recebemos, não como sumo sacerdotes que não se compadeciam das fraquezas das pessoas, mas ele é o sumo sacerdote que tem compaixão, é o sumo sacerdote que tira o nosso pecado, que leva sobre si a nossa lepra, que nos toca ainda que nós somos podres, omidos, contagiosos, doentes. Ele toca em nós e leva sobre si o nosso pecado. Isso é muito importante, irmãos, porque se Jesus não levar sobre si os nossos pecados, o que seria de nós? Quando nós fôssemos nos encontrar com Deus, no dia que nós morrêssemos, a nossa eternidade não seria boa, não. E se caso algum aqui ainda nessa noite não ter esse encontro com Jesus, saiba que você precisa urgentemente se acertar e pedir misericórdia a Deus, como esse homem pediu, desesperado, porque o que Jesus fez quando ele morreu na cruz, sofreu o que sofreu, padecer a humilhação que padeceu, foi receber sobre si a ira de Deus que deveria estar sobre nós que fomos salvos. No momento que o Senhor Jesus completa a sua obra, ele nos livra de algo terrível. Por isso nós precisamos pedir como esse homem desesperado que Jesus nos cure dos nossos pecados, que Jesus transforme as nossas vidas, que Jesus nos aceite no seu céu. Mas mais, ele não é só Jesus, Deus, com toda a autoridade soberana, para estar acima da lei que ele estabeleceu, mas também não só para estar disposto a descer ao nosso nível humano, pequeno, mortal, e cumprir essas leis de obediência ao Pai, ainda que sem pecados, mas ele também é um Deus que de maneira soberana, ele governa tudo o que acontece no cosmos, as nossas decisões, por exemplo. E isso é muito claro aqui no versículo 45. Porque diz o texto que após Jesus Cristo dar aquela ordem ao mundo, que não dissesse nada a ninguém, mas que fosse aos sacerdotes e falasse para que se cumprisse ali nele tudo que a lei de Moisés cumprisse. Olha o que esse homem faz.
faz? Olha o verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Que interessante, né? O homem é curado da pior doença que tinha na época. Não era só um problema de saúde, mas um problema social. Você é excluído de tudo. Meus irmãos, era terrível, imagine isso. Ninguém se aproximar de você. Você chegar na rua, se for passar aqui na igreja, você não poder nem entrar para adorar, porque era proibido a um leproso fazer isso. E ele recebeu o maior de todos os milagres humanos que ele esperava na sua vida, a cura daquele mal que muitas vezes matava. Jesus consegue a cura, Jesus consegue aquela libertação, mas ao invés dele obedecer a ordem de Jesus, ao invés dele estar cumprindo o prazer e regozijo a palavra de Jesus, ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai sair gritando para todo mundo: eu fui curado, a minha lepra acabou. Humanamente falando, né? Que pedido de Jesus, né? Por que Jesus pediria uma coisa dessa? Coisa tão maravilhosa. Você doente, quase morrendo, ninguém queria te ver nem de longe. Jesus cura você não vai falar para ninguém. Só porque esse cara nem merece muita coisa, né? Por que Jesus faz isso? Uma das razões é porque Jesus não queria ser apenas conhecido como curandeiro. Não. Jesus não queria ser conhecido como curandeiro. E ainda hoje ele não quer ser só o curandeiro do seu povo. Sabe, irmãos, ainda que nós pregamos essas coisas e temos uma consciência clara, como membro de uma igreja reformada, de que Jesus pode curar, mas não é esse o foco do Evangelho, ainda assim, muitas vezes, nós nos dobramos a um Deus impossível, a um Deus que está a nosso serviço apenas. Porque quando nós vivemos as nossas lutas, os nossos problemas, os desafios mais diversos que nós temos, muitas vezes eles não passam ou demoram a passar, ou simplesmente não passam, não vão embora. A gente culpa Deus porque Ele não faz, ou no mínimo busca a Deus para cumprir aquilo que eu quero. Isso somos nós. Quem de nós não temos problemas, desafios? Quem de nós não tem problemas familiares, emocionais, conjugais, no setor de trabalho, seja onde for, financeiro, qualquer hora? Nós temos. E quando Jesus não resolve esses problemas para nós? Por isso que o milagre em si nunca é o foco de um texto como esse, mas o Deus do milagre. Porque ele não queria ser conhecido como curandeiro. O milagre era esse, para que mais viesse e ouvisse o que ele tinha para dizer. Então, o que era maior? O milagre ou a pregação do pregador que fazia o milagre? O milagre apontava para Cristo e Cristo pregava as multidões. Cristo falava às multidões. Cristo ensinava o caminho do reino de Deus às multidões. Mas muitas vezes, os pecadores curados só queriam o Deus que cura.
o Deus que protege, o Deus que dá recursos, o Deus que traz alimento, o Deus que traz paz, traz alegria, traz satisfação, traz tudo isso. Mas quando esse Deus falta com essas coisas, muitas vezes os pecadores voltam as costas para Deus. Jesus não quer ser conhecido por nós como por Deus. Ele é Deus e nós devemos adorar pelo que Ele é. Mas Ele não poderia ter curado aquele homem da lepra e feito a língua dele desaparecer? Não é? Interessante isso. Ele não tinha poder para isso, não? Claro que tinha. Mas por que ele não faz? E outra coisa, ele não sabia que esse homem ia desobedecer? Ele sabia que não ia desobedecer. Isso é o quê? Isso é o Jesus soberano, governando sobre todos. Às vezes, uma pequena atitude, ou uma grande atitude, que nós achamos que não vai fazer tanta diferença, em obediência ou desobediência, a que Jesus estabeleceu. Saiba de uma coisa: tudo o que nós fazemos terá efeito no projeto cósmico de Deus. Nessa grande prescrição de Deus, de todas as coisas que nós escolhemos fazer ou deixar de fazer, de agradar ou de desagradar a Deus. Jesus poderia ter emudecido aquele homem, mas ele não fez. E ele não teve culpa daquele homem sair desobedecendo. Era a decisão dele desobedecer. Aquilo trouxe muitos prejuízos para Jesus. Jesus teve que sair dali e parar de pregar naquela região. Se aquilo bate antes da hora no ouvido dos sacerdotes, talvez Jesus poderia ter morrido antes da hora. Mas Jesus tinha um ministério a terminar e cumprir. Então ele sai dali. E aquela confusão que aquele homem estava criando, que Jesus permitiu ele criar, não quis que ele criasse, mas deixou ele decidir se obedecer ou não. Não nos lembra o que aconteceu na Noé, irmãos? Exatamente a mesma questão. Deus criou Adão e Eva, deu-lhes características da divindade, capacidade de pensar, sentir e agir. E deixou eles no Éden com uma ordem. Vocês devem obedecer. Se você desobedecer, você vai morrer. Naquele momento, a eternidade era condicionada à obediência. Depois que eles desobedecem, então, eles perdem o direito à eternidade. Só quando Jesus, nesse plano redentivo de Deus, aparece que novamente, de uma maneira cabal, definitiva, agora aqueles que creram no Messias que viriam antes de Cristo, e aqueles que creram no Messias que veio depois de Cristo, que é o próprio Cristo, tem novamente acesso à eternidade com Deus. Mas nossas escolhas continuam e continuam. E quando nós escolhemos contra a vontade de Deus, não se engane, não é só Jesus que perde, porque Jesus nunca perde. Lembra? Ele é soberano sobre o cosmos. Ele governa tanto o mal quanto o bem, como o bem. Ele governa as nossas boas escolhas e as nossas más escolhas, ainda que ele consiga fazer isso de maneira que ele não receba a consequência disso, ele não receba a culpa da nossa desobediência. O livro de Tiago ensina
que Deus não é o autor do pecado. Deus não é homem. Deus não peca, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados a pecar pela nossa própria cobiça, que nos atrai e seduz. Portanto, meus irmãos, não só Deus muitas vezes vai ficar triste com as nossas más escolhas, mas as nossas más escolhas, mesmo sendo salvos, mesmo sendo curados de lepra, mesmo tendo a palavra de Deus, a ordem de Jesus para fazer, e quando nós não fazemos, temos consequência sobre essas más escolhas. Porque Jesus teve que sair dali. Mas saiba de uma coisa, aquele homem também foi prejudicado. Porque agora Jesus não podia mais estar perto dele. Jesus tinha que se afastar. Talvez alguém da própria família dele poderia ser abençoado por Jesus. E porque ele desobedeceu, Jesus teve que sair dali. Ainda que Jesus governe sobre o povo de maneira soberana, não se engane. A responsabilidade humana tem consequência. Deus é soberano, mas Ele nos deu a capacidade de decidir. Ele não nos deu a capacidade de decidir, nos dias de hoje, quanto à salvação. Isso tinha lá no Éden. Quando Deus estabeleceu o pacto de obras no Éden, depois que eles quebraram aquele pacto de obras, desobedeceram, a salvação agora é pela fé em Jesus. Mas até essa fé, conforme Efésios 2, capítulo 19, ela não vem de nós, é de Deus. Portanto, quando nós recebemos essa fé salvadora, somos salvos no Senhor Jesus. Amém? Não podemos fazer nada quanto à nossa salvação, é graça. Mas quanto às nossas escolhas, nós podemos. E saibamos nós que todas elas têm, tiveram e terão consequências. O Evangelho, a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1 diante, fala assim: filhos, eu vos escrevo as coisas para que não pequeis. Mas se por acaso alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Irmãos, nós já estamos perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro. Mas as consequências estarão aí. Quanto menos nós pecarmos, menos consequências nós vamos ter. Isso eu falo. E o pecado na vida do crente é um ato. O advogado vai advogar, mas nós precisamos ter cuidado com a frequência das nossas más escolhas. Talvez você tenha lutado contra o pecado. Talvez você tenha lutado contra algo que tem te afligido. Isso é normal, irmãos. Todos nós lutamos contra pecados. Todos nós. Eu quero dizer para você, não desista. Essa é a diferença do verdadeiro salvo. Não é que ele não vai mais pecar, é que ele não vai desistir de lutar. Se você pecou o mesmo pecado hoje, você cometeu ontem, anteontem, não desiste de lutar. Vai ter consequências, mas não desista. Continue lutando. Um dia a luta acaba. E isso Jesus Cristo prometeu. Para a gente fechar, voltando no leproso, apesar de não ser dentro do que queria focar, mas aqui o leproso é cada um de nós.
ele tem uma predisposição muito grande de buscar a sua cura. Esse precisa ser um desejo desesperado no nosso coração. E Deus ir com o Senhor Jesus. Recebemos as suas bênçãos. Ainda que, se você já creu em Jesus, você está salvo. Se você não creu, você precisa de maneira desesperada buscar o Senhor Jesus. Mas talvez haja algo assim extraordinário que você quer que Jesus faça na sua vida também, você que já creu. Mas sabemos que não é esse o foco do Evangelho. Não é. O Senhor Jesus não quer ser conhecido como curandeiro, como aquele que resolve todos os nossos problemas neste mundo. Não é isso. Mas isso significa que Ele não possa fazer. Eu queria pedir a Deus se colocar de pé, para a gente fazer uma oração. E colocar diante de Deus, nesse momento, as nossas necessidades. Todos nós, irmãos, temos necessidades. E Deus sabe do que nós precisamos. Eu queria orar com você. Feche os olhos. Pai de Jesus. Senhor, nesta noite, nós somos aqui unidos. Muitas vezes nos sentindo maus, excluídos, com dor em nosso coração, com amargura, com amor, com tristeza, talvez até o desespero entrou na nossa mente, no nosso coração. Mas assim, como o Senhor passeou, caminhou, naquele momento, onde estava aquele homem, o Senhor também está aqui nesta noite. E nós queremos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. A primeira, aceitar a nossa vida com o Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Como leprosos nós somos. Como dignos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos aceite no teu céu. Não pelo que nós somos, mas pela tua misericórdia. Também nós jogamos a Deus pelas nossas necessidades pessoais, humanas, terrenas. Pais sofrendo com os filhos, talvez filhos sofrendo com os pais, maridos sofrendo com as esposas e com maridos. Deus tem misericórdia. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor conhece a dor no coração de cada um que tem sobre essa cidade. Por isso, Deus, nós rogamos. Se quiser, o Senhor pode nos glorificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Sabemos que não depende do nosso querer, mas do teu querer. Por isso nós rogamos, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas entregamos nas tuas mãos a tua palavra, a tua igreja, completa a promessa no nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. O culto ainda não está encerrado. Nossa palavra do nosso. E podemos ligar-nos e pensarmos assim. Então vamos entrar na mesa. Desculpa, irmãos. Não estou totalmente familiarizado com o trabalho assim. Eu prego aqui praticamente uma vez por mês. Observo o pastor Eucanino, mas eles estão atentos na hora que está aqui. Então vocês tenham paciência comigo. Mais uma vez, de pé, quem puder, vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus,
esteja no povo de Deus, hoje e eternamente. Meus irmãos, nós queremos dar alguns avisos rápidos. O primeiro aviso é sobre a eleição pastoral do próximo domingo às 9 horas. Né? Todos os irmãos, membros da igreja, estão convocados para estar no próximo domingo para a eleição pastoral. Bom, coloque na agenda, né? Nós é um momento muito importante da vida da igreja, né, que vamos ter eleição. Outra coisa que nesse próximo domingo mesmo, né, um pouquinho antes, você pode chegar um pouquinho antes, para participar do café com oração, né, que vai ocorrer às 8 horas da manhã. Tá? Então, a gente vai estar aqui já a partir de 8 horas da manhã no café com oração e depois a eleição pastoral. Tá bom? E estejam orando por essa causa. Coloquem diante de Deus essa causa, pois é algo muito importante para a vida da igreja. Né? A gente vai ser eleição do pastor Jucarni por um período de 4 anos e nós necessitamos das orações dos irmãos sobre essa causa. Intercedam diante do Senhor para que Deus possa abençoar e estabelecer a sua vontade. Tá bom? Amém? Quarta-feira teremos estudo bíblico, que estará ministrando esse estudo o pastor Ramon, quarta-feira, dia 31, período que se encerra, né, as férias pastorais, né, e aí a partir de quinta-feira em diante, né, caso os irmãos queiram já entrar em contato com o pastor, tal, as férias deles se encerram, né, e os irmãos já vão achar ele para qualquer tipo de contato, conversa com ele. Bom? Então eram esses avisos que nós queríamos dar. E queremos agora cumprimentar os nossos visitantes, né, aqueles irmãos lá de Nova Brasília, né, os irmãos que estão próximos, né, cumprimentem os irmãos de Nova Brasília. Qual o nome dos irmãos mesmo? Michele, Eric. Deus abençoe Eric e Michele. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre a vida de vocês. Amém? Nós vamos estar agora, nesse instante, ouvindo o pós-culto e estaremos encerrados. Deus abençoe. Semana gloriosa na presença do Senhor.